Então, resta-nos agora acabar com chave de ouro, sem despir-me por todas as outras chaves. João, podes chegar aqui ao pé de mim? Uma salva de palmas para o João. O João é conhecido, como é óbvio, não preciso apresentar o João. E nós desejamos ter o João aqui nos nossos encontros já há alguns anos, mas não foi possível porque o João, tipicamente nesta altura, está, acho que chegaste agora há pouco tempo, não sei, tenho ideia, tens dito, está sempre todo mundo fora a escalar picos e a fazer cenas interessantes. E, e este ano tivemos a sorte de conseguir o João cá. Conheci o João há 12 anos, sim. A minha mãe tinha acabado de falecer em 2014. Aliás, está aqui a minha irmã, já agora falar em minha mãe. A minha irmã está cá pela primeira vez, Babu, e o André também. E um amigo meu disse: "Pá, vamos, Tiago Leão, Tiago Leão, vamos fazer um trilho, um Tocal, que é em Marrocos." E foi aí que eu conheci o João, era o guia dessa viagem. E eu conheci o João, e para mim era uma pessoa que eu via nas televisões e nos livros, etc. E conheci uma pessoa com um nível de profissionalismo, com um nível de entrega, com um nível de conhecimento que me conquistou logo no primeiro momento. E eu, entretanto fiz uma operação no João, porque na primeira noite em que nós dormimos todos juntos na sala de uma casa lá da montanha, e eu roncava muito. Roncava muito e percebi que o João tinha uma estratégia que era fazer assim, durante a noite, para a malta deixar de roncar. E eu lembro de um amigo, Tiago João Leão, assim: parece uma motosserra durante a noite. E eu disse: "Pá." Então vim um bocado de gente: "Pá, vou resolver isto." Fiz uma operação. Então, a próxima viagem que fizermos, espero que não ter a acordar com os teus sons. Mas pronto, isto é uma brincadeira, naturalmente, é apenas uma curiosidade, porque no meio disso tudo aprendi imenso com o João e sou seu fã. E o João sei que faz muitas partilhas em alguns contextos de malta que tem desafios para superar, e o João é prova da superação para mim. O João é uma prova de superação, uma prova viva de superação, e eu pedi ao João para fazer aqui uma partilha e vão-me calar. Ok. Tens por essa cena nesta altura. Muito bem. Bom, eu tenho aqui uma tremenda responsabilidade depois desta apresentação, depois também da comunicação do Jorge. Eu percebo que sou um mero mortal e, para quem não me conheça, eu infelizmente fiquei conhecido com as piores razões. Fui prima portuguesa, subi o Monte Everest, mas que foi uma expedição que não correu bem. Perdi parte dos meus dedos e perdi um companheiro e amigo. Para mim isso é uma péssima expedição. E, no entanto, foi a primeira vez que os mídias portugueses fizeram de mim a abertura do telejornal, a capa de revista, e ainda hoje tenho muita dificuldade a lidar com esta coisa do good news, no news. Quando eu fazer as coisas bem feitas, ninguém quer saber. E quando eu faço literalmente a geneira, fazem de mim este fenómeno. Eu acho que isto, no mínimo, pouco pedagógico, é como os nossos filhos terem boas notas e a gente ignorar, e se eles chumbarem uma eletrocredito, faz uma festa de anos lá em casa. Não. No seio das nossas famílias, nós não funcionamos assim. Mas, como sociedade, continuamos a alimentar essa triste coisa, porque somos nós que carregamos nos canais, que compramos os jornais, e carregamos nos likes e mudamos o canal para aquelas coisas horrorosas, tipo CMTVs enfim, a expressão não correu bem porque nós cometemos erros. É normal cometer erros, não é normal é repetir os mesmos erros. Enfim, este processo normal de aprendizagem. Porque, neste caso, isto foi uma coisa muito complexa que não vou amassar-vos muito, e a este nível erros têm consequências muito graves. Agora, eu acho que realmente reconheci no discurso do Jorge como realmente um jovem pacato. Eu fui super pacato, porque tive a sorte de ter dois irmãos mais velhos, e esses sim, deram toda a guerra possível e imaginária aos meus pais, e eu estive cá sempre um pouco na retranca, e aquilo que eles conseguiam aos 16 anos, eu consegui aos 14,
aquilo que eles conseguiram aos 18 anos, eu consegui aos 16, quer dizer, tinha aqui só vantagens. E consegui gerir muito bem isso. Portanto, eu francamente nem me reconheço qual foi o meu período de adolescência. Sei que sim, teve um crescimento um pouco diferente do estereótipo. Eu tinha muita energia. E a verdade é que os meus pais perceberam que eu gostava da natureza e colocaram-me nos escoteiros. E o escotismo, pronto, na altura era andávamos com os uniformes assim um bocado idiotas, atrás de um senhor vestido de menino, nos punha lá as costas, subíamos e descíamos montes, fazíamos acampamentos. Depois, com os 14, 15 anos, vieram as cordas, os nós, eram coisas mais radicais. Íamos à volta da falésia, lá acima, prendíamos a corda, depois descíamos com aquela técnica de rapel. Só que eu tinha 14, 15 anos e queria mais. Uma das perguntas básicas que eu não conseguia encontrar resposta era, nas grandes montanhas, quem é que vai à volta colocar a corda? Quer dizer, como é que isto funciona? E no seio do escotismo eu não conseguia encontrar essas respostas. Eu sou também de uma geração em que, no pós-25 de Abril, uma série de atividades ficaram completamente congeladas durante 10, 15 anos. O montanhismo, a espeleologia, tudo isso ficou ali quase em pausa durante muitos anos. Mas eu tinha 15 anos, eu tinha lido que todos os anos na Serra da Estrela havia um encontro nacional de escaladores. Isto era em setembro, na minha geração, até ao ladar dos caldeiros, era vindima, portanto só começávamos no final, terminando as vindimas é que se começava o ano letivo. Portanto, eu fui à Serra da Estrela conhecer estas pessoas. Eu queria aprender, basicamente, eu queria aprender aquelas técnicas de manobras de corda e de segurança típicas da escalada e do alpinismo. Eu demorei 4 dias a lá chegar. Eu sou de Lisboa. Eu fui de bicicleta. Portanto, com 15 anos não temos muitos recursos, não é? Com 15 anos eu não tinha carta de condução, não tinha carro, não tinha dinheiro, mas a bicicleta levava-me para todo o lado. Portanto, não me havia de deixar de levar à Serra da Estrela. Então, planeei as coisas muito bem. E, obviamente, a grande dificuldade foram os meus pais. E aí foram os meus primeiros confrontos. Mas há maneiras de convencermos as pessoas, nomeadamente com essa técnica da lentidão. Vamos dando informação a conta-gotas. A minha mãe já estava a ficar desconfiada, eu já fazia dos Olivais, já ia a Sacavém, dos Olivais já ia à Alverca, dos Olivais já ia à Vila Franca de Xira, dos Olivais já ia à Vila Franca de Xira, passava ao Tejo, já ia para a Alzíria, e estava a fazer ali treinos cada vez mais progressivos. Eu andava ali desconfiada, eu andava sempre ali o famoso mapa das estradas, andava sempre a estudar aquilo, estudava mais estes meus interesses, propriamente o que era suposto estudar na escola. Até que um dia larga ali a bomba e tenho ali a prova oral, que é o meu pai. O pai era aquela figura mais difícil de convencer. E lembro-me de explicar que eu tinha um plano, que ia dormir todas as noites no parque campismo, onde houvesse um daqueles. Lembro-se, aquele telefone que se fazia assim com o dedo, assim, uma coisa giratória. Era o único tipo de telefonia que tínhamos. Portanto, o meu pai pegou no mapa, lá no famoso mapa do ACP. Então, mas se tu fosses para onde é que ias? E eu, do outro lado do mapa, eu estava a lhe explicar aquilo de cor e salteado. Eu tinha memorizado todos os segmentos, toda a quilometragem, toda a altimetria. E os meus pais olharam para o outro e, com muito medo, eles não tiveram coragem de dizer que não. Porque tinham visto tanto empenho que sabiam perfeitamente, se me dissessem ali um que não, me perdiam. E lá fui à Serra da Estrela. Foi uma aventura fantástica. Conheci essas pessoas que me ensinaram a escalar. Isto era um encontro organizado pelo Clube Montanhismo da Guarda. E nesse clube havia ali também uma elite, uma série de gente mais velha, todos uniformizados, já alguns deles já trabalhavam, já tinham família, até já fumavam, portanto eram todos mais velhos, não é? E estavam-se a preparar para no ano seguinte ir aos Alpes franceses tentar subir o Monte Branco, uma montanha com 4.807 metros de altitude. Tinha 15 anos, era um miúdo atrevido, mas estava ali muito entusiasmado, porque estava a ver as coisas a crescerem a um ritmo que não via noutros assuntos. Porque também era, enfim, não era atlético, mas como via que o meu organismo correspondia a esta minha formação mental também, aquilo que eu queria, eu estava a conseguir obter, eu não consegui conter-me e fiz essa pergunta que estão a imaginar. Eu disse, tenho para o ano posso ir convosco lá, aquela montanha em França, aquela coisa branca que vocês dizem, e eles olham para mim e dizem, realmente, cresce e aparece, não é? Às vezes os adultos têm estas saídas tristes,
E dentro deste entusiasmo, mas também de alguma ingenuidade própria da idade, quer dizer, olha, eles são 5 carros no clube, só tem 5 lugares, eles não têm lugar para mim, eu ainda arranjar maneira de ter com eles e abreviando a história, no ano seguinte, contra tudo e contra todos, eu fui ter com eles, chateei também, arranjei outras estratégias, chatear os meus pais, eles lá me arranjaram um passaporte, o meu pai foi a um banco comprar francos franceses, arranjámos maneira de eu ir para lá, minha mãe teve que assinar um papel daqueles azuis, 25 linhas, com aqueles carimbos de relevo, para poder passar a fronteira sem problemas, enfim, foram montes de dificuldades, mas nada me deteve, ou seja, a conclusão que eu chego é que quando há paixão, quando existe planeamento e muita preparação, somos invencíveis. É que nem os nossos pais nos conseguem travar. E a verdade é que fui lá ter com eles a Chamonix e com 16 anos eu consegui subir pela primeira vez o Monte Brando. Foi muito difícil, eu era inexperiente, quer dizer, tinha começado a dominar esta coisa de subir na vertical por rochas e penedos e agora estava a subir em glaciares com crampons e com piolês, neve e gelo, com frio. Subir 4.800 metros de altitude sem pré-adaptação do organismo à altitude é violento, requer muita capacidade de sofrimento, muita determinação. Mas eu consegui chegar lá acima. Quando alguns destes mais velhos, mais experientes, mais fortes, alguns deles não tiveram essa capacidade e a dada altura deram meia volta. Eu com 16 anos, eu no topo do Monte Branco, eu percebi que o alpinismo é um desporto justo. Só atinge o topo quem se esforça. Eu tinha-me esforçado tanto, tinha conseguido. Hoje em dia, claro, a gente pensa que é selfie, é isso que nos move, não é? Para mim, foi um desafio muito pessoal de autossuperação, que é uma coisa típica de qualquer desporto, e tinha conseguido. E mais importante nesse ano, mais importante do que ter um Monte Branco no currículo, ter esta experiência e uma história fantástica para contar aos amigos, não. O mais importante foi que quando descemos todos de regresso ao conforto e ao vale cá embaixo no Parque Campismo, eu com 16 anos percebi nitidamente que tinha deixado de ser um miúdo, tinha passado a ser um deles. E gosto muito de partilhar esta história publicamente porque ao longo da minha vida depois continuei a escalar outras montanhas, a atingir outras altitudes, outras dificuldades, mas eu passei a regressar sempre a casa com essas boas sensações que eu só consigo descodificar com felicidade. Bem, e depois nunca mais parei. Estava a dizer isto, partilha da mesma base filosófica de qualquer outro desporto. Tudo bem, queremos marcar cada vez mais golos, ou ganhar mais campeonatos, ou correr cada vez mais longe, ou correr cada vez mais depressa, ou subir cada vez mais alto. Portanto, isto, chegar ao Monte Everest era só uma questão de tempo. Portanto, o bichinho já estava instalado e daí já não saía. Agora, eu sinto realmente que eu tive uma adolescência muito pacata, muito preservado por 2 irmãos mais velhos. Eles sim fizeram muitas asneiras e ocuparam muito o tempo dos meus pais, e eu tive esta vantagem estratégica de o que eles conseguiam. Eu, com 2 anos mais novo, também tinha direito à mesma liberdade, mas a verdade é que, pronto, eu percebi que na minha geração eu ganhei muito com a experiência deles, mas acima de tudo com uma estratégia de paciência dos tais, ao tempo de deixar de digerir as coisas. Eu vejo, olhando para trás, eu acho que já tinha 3 grandes qualidades para aquilo que estava para vir. O miúdo que foi à Serra da Estrela, não é? Eu tinha a capacidade física, ou se não tinha a capacidade física, eu construía. Foram meses e meses a treinar, a fazer treinos progressivos, a evoluir fisicamente. Tanto que 80, 100 km por dia não me assustava na altura, e ainda hoje não me assusta, não é? Portanto, eu tinha a capacidade física. Se não tinha, eu arranjava essas capacidades. Eu tinha o gosto pelo planeamento, não é? Para mim, ainda hoje, que já não é nos papéis, hoje em dia é o ecrã digital, que a gente faz assim com os dedos e com a planilha e tal. Para mim é como estar a saborear a aventura por antecipação. E porventura estar a prever quase o imprevisível. Estarmos a tentar optimizar o plano e aumentar as chances de sucesso, diminuir o risco. Sim, porque estas atividades, há sempre aqui alguma coisa que nós não controlamos completamente, existe sempre algum risco. Não é? Portanto,
eu tinha o gosto pelo planeamento, tinha a capacidade física, e a terceira qualidade é que eu sabia que não ia chegar lá amanhã e depois da manhã, quer dizer, isto foi um plano a médio e longo prazo, eu tinha 4 dias de paciência, e eu uso muito este número 4, porque, até eu às vezes, mas eu lá em casa via que se a internet demorava mais de 4 segundos a carregar, chatice, isto é totalmente. Sim, eu que os adultos também estão a fazer um sorriso. Eu também sei se o semáforo fica a verde e o carro da frente não avançar em 4 segundos, eu também sei o que vai acontecer aqui nesta cidade. Mas, enfim, fui à Serra da Estrela e foi fantástico. E desde aí eu percebi que tinha aqui uma fórmula que me ajudava a vencer e nunca mais prescindi destes 3 valores. A escola da paciência, ou seja, subir montanhas, é literalmente uma escola da paciência. Nós, para subirmos montanhas de 8.000 metros sem máscaras de oxigênio, precisamos estar ali, se calhar, 30, 40 dias a adaptar o organismo à altitude. Porque, enfim, nós temos uma máquina, não ia dizer perfeita, mas fantástica, que tem aqui capacidade de se adaptar fisiologicamente àquilo que acontece quando subimos em altitude. Tem, inclusive, a capacidade de criar uns mecanismos para compensar. Mas isto não é como os settings do computador, que a gente chega ali, carrega, muda os settings, carrega, no momento que carregamos na tecla Enter, pá, instantâneo. Não? Isto aqui demora mais tempo. Portanto, já há muitos anos eu percebi que isto é a escola da paciência. Até para qualquer desporto. Para nós desenvolvermos um músculo, é preciso tempo, dá trabalho. E é preciso demonstrar isso aos mais novos. É preciso alguma paciência. Hoje em dia, infelizmente, estamos muito focados para os tais resultados instantâneos, imediatos. Mas também, eu acho que o desporto acaba por ser uma forma de ensinar, muito melhor do que qualquer outra disciplina na escola. Porventura, eles vão ter muito mais interesse nessa disciplina chamada vamos mexer no corpo, não é? Mas ensina esta paciência para haver resultados, é preciso alguma paciência. Eu acho que uma coisa ajuda a outra. Mas, infelizmente, neste país, quer dizer, a atividade física acaba por ser tudo menos uma prioridade. E é pena, porque se não cuidarmos toda esta atividade física que podemos desenvolver agora, para os miúdos, acaba por ser esse treino mental, mas também são gramas de saúde para o futuro. Não mexemos no corpo, vamos pagar mais tarde a fatura, infelizmente, na saúde, com todo o desconforto que isto depois traz. Enfim, não estou aqui para vender nenhum produto. Mais uma vez, fui um jovem super pacato, ao contrário do que o Sr. Jorge que disse que era só pacato. Se quiserem fazer alguma pergunta, terei muito gosto em tentar partilhar mais alguma coisa. Quer fazer uma pergunta? Eu gostava de ouvir a tua opinião sobre uma pessoa que tenha mais desafios, do ponto de vista físico, para atingir um determinado objetivo e, eventualmente, eu sei que muitos dos picos, a mais de 10.000 metros que tu alcançaste, já foi depois do incidente. Qual é o mecanismo mental de motivação que funciona melhor para alguém que tenha alguma limitação, mas que quer muito atingir um objetivo que é possível, que considera possível? Qual é o melhor mecanismo de motivação que tu achas que pode funcionar? Assim, à bruta é não prescindir do direito a ser feliz. Basicamente, eu na evolução, nesta minha evolução, nesta minha paixão pelo desafio, neste caso de subir cada vez mais alto, eu via aqui uma forma de felicidade. E agora aqui um pequeno parênteses, mas porquê a montanha? Não é? A lei da economia atinge-nos de todas as formas. A lei da economia diz que a inacessibilidade valoriza o produto. Temos tanto mar, eu já não valorizo o mar, porque tenho muito. Eu passei a valorizar, e a dada altura, numa idade, no momento tempo do meu crescimento, foi a inacessibilidade. Montanhas que estão tão longe, que foram tão difíceis de lá chegar, com neves eternas. A primeira vez que fui aos Alpes, foi isso que enfim, um cenário que me preencheu. E portanto, eu agarrei-me foi à felicidade.
quem não esteja dentro do assunto, eu tive 3 meses no hospital a recuperar destas lesões provocadas pelo frio e também pela desidratação extrema. E como calculam, não havia um único dia que eu não olhasse para as mãos e não fizesse aquela pergunta: e agora, o que é que eu vou fazer? Basicamente, eu tive que me agarrar aqui a 3 coisas. Às vezes nós portugueses somos muito românticos, misturamos tudo. Primeiro, eu tive que assumir que eu cometi erros e estas foram as consequências. Compartimentar as coisas. A segunda coisa foi valorizar o facto que eu tinha sobrevivido. Eu tenho uma segunda chance. Pascal, infelizmente, como disse os miúdos, game over. E a terceira coisa, eu continuava a gostar da montanha. Ela não me fez mal. Ela sempre esteve lá, os riscos de segurança sempre existiram, nós é que respeitámos, cometemos esses erros. Portanto, eu só tinha um caminho, era sair do hospital e voltar à montanha. E encontrar aquilo que todos os especialistas à volta me diziam: tu agora tens limites, tu agora tens uma mão diferente, uma mão que vai congelar mais facilmente, uma amplitude menor, e tens limites, portanto, não, essa coisa, eu ouvia até de casa dizer ao filho: deixa lá dessas coisas, acabou. Portanto, não é teimosia, é eu agarrei uma coisa que me fazia feliz, agora todos estão a tentar convencer ao filho, ser infeliz para o resto da vida. Eu disse: não, eu vou à procura desses limites. E voltei outra vez à Serra da Estrela, fui de bicicleta, já fui de outra forma, voltei outra vez aos Alpes, voltei outra vez à América do Sul, voltei outra vez ao Himalaia, e 2 anos depois do meu acidente, eu tinha conseguido subir outra montanha com mais de 8.000 metros, provando acima de tudo que os limites não estão na nossa cabeça, estão na cabeça dos outros. Neste momento, para mim, com as mãos assim, é mais difícil, mas não é impossível. Eu acho que eu não sou o único, mas de certeza, volta e meia, nós mandamos um trambolhão, como diz o ditado: o importante não é não cair, mas sabermos levantar sempre que cair. A vida vai ser eternamente esta onda. Nunca estamos lá em cima. Andamos volta e meia a ter problemas e ter que arranjar stamina para resolvê-los e voltar outra vez àquilo que gostamos de fazer. Mas, aproveitando a tua pergunta, eu às vezes nas audiências tenho assim aquelas perguntas, as perguntas assim traiçoeiras. Uma vez perguntaram-me: mas se tivesse tido apoios, não terias conseguido melhor e tal? Eu digo: epá, sim, claro. Muitas modalidades, às vezes, quando representamos o país ao mais alto nível, temos apoios institucionais ou outros. Eu nunca tive nada disso. Foi através da privada, através de escarafunchar e esforçar-me por aquilo que eu queria. Mas a parte final da minha pergunta é que não foi a falta desses apoios que me impediram de chegar onde cheguei. Portanto, às vezes não vamos por aqui, vamos por ali. E isso, a montanha sempre me ensinou muitíssimo esta nobre arte portuguesa do desenrasque. Portanto, se não conseguimos por aqui, conseguimos por ali. Aliás, subir montanhas acaba por ser, enfim, pode parecer pomposo, mas acaba por ser uma arte de resolver problemas. Eu não vou pensar já chegar lá acima ao cume, não. Neste momento eu só quero chegar acima daquele calhau. E quando chegar ali, vou olhar e vou ver, vou montar ali um primeiro acampamento, passar umas noites e descer outra vez ao campaço descansar. Portanto, eu vou por etapas. Eu não consigo pensar no todo, porque senão autoderroto-me a mim próprio. Tenho que colocar justamente vários momentos intermédios e já chegar a esses momentos intermédios já são pequenas vitórias que me vão dando ânimo a continuar. Portanto, quando estamos em casa e estamos a pensar: eu quero ir para o topo do Everest, assim de repente é muito bruto. Temos que encontrar etapas intermédias, senão não. Enfim. Portanto, com as mãos assim é mais difícil, mas não é impossível. Olá, boa tarde. Queria dizer que tenho uma grande admiração por si, porque é preciso muita coragem de continuar e dizer assim: olha, agora você já não consegue, como diziam os médicos, agora é difícil. Sim, conseguir, é assim fantástico. E acaba por ser uma inspiração para os doentes que têm fibromatose, que há muitos de nós que têm limitações. Eu também já tenho algumas limitações, costumo dizer que tenho aqui umas batatas aqui no nome da zona lombar. Não consigo estar muito tempo de pé, parada, ou não consigo fazer certas coisas. Mas é uma inspiração, que nós temos que pensar assim: então, se eu não consigo assim, vou ter que arranjar outra maneira se eu fazer alguma coisa, não é? E é uma inspiração para todos nós. Obrigada. Não foi uma pergunta, mas foi um louvor que eu agradeço muito. Eu às vezes
Eu às vezes sou cómico. Já estou praticamente com 59 anos e continuo a dar aulas de alpinismo. Levo pessoas para Gredos, levo pessoas para os Alpes, e tudo malta na casa dos 20, 30 anos, que me dizem, isto não é um estágio, isto não é um curso, isto é uma tarefa. E, mas estava a dizer isso ao velho de quase 60 anos. Quer dizer, treino é que isso passa. É a minha resposta. Quando vem com desculpas, a resposta é sempre, parece uma brincadeira, mas é treina que isso passa. E como dizia o professor Muniz Pereira, o famoso treinador dos irmãos Castro e do Carlos Lopes, há treino todos os dias. Ao contrário do treino que nos dá dinheiro, não é? Que é só de segunda a sexta, sábado e domingo é para descansar, no desporto há treino todos os dias. Todos os dias temos que trabalhar a cabeça, temos que trabalhar o corpo, temos que manter fiéis aos nossos ideais, aos nossos pequenos projetos. A diferença é que há muita gente, infelizmente, pronto, tem que trabalhar para garantir o seu sustento. E depois também nos seus hobbies, ao final de semana, eu tive realmente essa felicidade. O meu hobby acabou por ser essa forma de paixão. Como eu já uma vez ouvi, portanto, arranjo um emprego que gostes muito e não trabalhas para o resto da vida. Eu acho que foi um pouco enfim, a ironia do meu destino, mas a verdade é que às vezes as coisas não são fáceis. Como eu vos falei há pouco desta onda, a vida é mesmo assim. Momentos que é preciso treinar a exaustão, mas depois temos dores nas pernas todas as noites e temos que também ter alguma inteligência para perceber que overtraining vai haver aqui depois uma queda abrupta e não. Temos que encontrar um equilíbrio justo. Eu falo sempre deste equilíbrio com a família, não é tudo como ela quer, nem tudo como eu quero, precisamos sempre deste equilíbrio e depois profissionalmente era um equilíbrio com o patrocinador, não é tudo como o patrocinador quer dizer, temos que entrar num acordo e um contrato de patrocínio é exatamente isso, é um acordo para haver um equilíbrio de interesses de ambas as partes e a vida acaba por ser um contrato, nós estamos continuamente a tentar encontrar esse equilíbrio entre as nossas vontades e aquilo que é possível. E temos de ser razoáveis para nos contentarmos com qualquer outcome, como é que se diz, qualquer resultado que seja positivo. Acima de tudo, para nós, nos sentirmos bem na nossa vida, não prescindirmos daquilo que eu acho que é essencial, e vou falar outra vez, que é a felicidade. Eu não quero chocar ninguém aqui na cena, mas eu acho que, e não quero entrar também em terreno pantanoso religioso, eu acho que não existe nenhum livro religioso que diga que nós nascemos para ter um carro muito veloz, ou ter uma casa maior do que a do meu pai, ou ter muito dinheiro na conta bancária. Não, é sermos felizes. Claro, há também outra razão, nascemos para termos família, para darmos continuidade à espécie humana, não é? Mas a outra parte, sermos felizes, cada um à sua maneira, eu acho que é algo que eu nunca abdiquei, mesmo tendo família, mesmo tendo uma série de problemas para resolver, que não tem nada a ver com a minha profissão, nem com a minha paixão, mas nunca abdiquei. Portanto, não é por ter sofrido um coisa de percurso que vou agora prescindir disso, ou mesmo pelas pessoas mais próximas da minha família, todos a dizerem-nos, não, olha, dedica-te a pé, temos tanto mar aqui. A montanha sempre me ensinou a ser mais pragmático, a não ser tão romântico, como eu vos estava a dizer, que misturamos muitas das coisas. Eu lembro-me que estava no hospital e que tinha um familiar direto que me dizia uma coisa muito desagradável, que é, pagaste um preço muito alto. Eu disse, tio, então tio não, de férias uma vez no Algarve, não bateu com o carro? Quanto é que foi o arranjo do carro? Não, foi um acidente. Quer dizer, nisto, às vezes, não usamos inteligência emocional, quer dizer, ao outro é um acidente, para mim foi um preço. É o tal romantismo. Às vezes na vida é preciso sermos um pouco mais pragmáticos. E como alpinista, quando se debatam com problemas, a única coisa que eu posso aconselhar é pensarem como alpinistas. Perceber que a montanha não é o obstáculo, a montanha é o caminho. Mais alguma pergunta?
Isto como atleta não tem limite de idade, acha que vai conseguir muito mais entrar no alpinismo ou já pensou pôr no fim à carreira? A carreira vai terminar quando eu morrer. Isso é logo a resposta à bruta. Mas, obviamente estou a descer a montanha da minha vida. Já atingi, eu da altura tive inclusive a perfeita noção de que eu tinha que acelerar aquele meu projeto de vida, não é? Eu queria escalar as 14 montanhas que existem no planeta com mais de 8 mil metros, e quando fiz as contas à vida, a da altura percebia, a este ritmo não vou lá chegar. Basicamente, eu demorei 12 anos da minha vida para escalar as primeiras 6 grandes montanhas. E a este ritmo, as 8 que me faltam, quer dizer, não vou chegar a tempo útil, porque percebi também que para este tipo de trabalho estamos na capacidade física / experiência entre os 35 e os 45 anos. E, portanto, quer dizer, há aquele ritmo, sem considerar aquele algoritmo chamado família, não é? Consome cada vez mais tempo e mais recursos. Quer dizer, eu não ia terminar isto. E eu, na minha consciência, sempre lidei muito com aquela frase típica dos casamentos. Alguém tem alguma objeção? Fala agora ou fala para sempre. Eu funciono muito com isso. Eu disse, eu tenho que arranjar um patrocinador, eu tenho que arranjar maneira de acelerar este projeto ou calo para sempre. E foi isso que eu fiz. Fiz uma estratégia de 2 anos, arranjei maneira de começar a organizar expedições, a filmar, a arranjar um media partner, passar, basicamente, convencer a sociedade portuguesa que o alpinismo também é um desporto nobre e também pode ser um bom veículo publicitário, porque isto, o patrocínio, não dão nada a troco de nada. É preciso dar 10, 20 vezes esse mesmo valor sob a forma de publicidade. É o negócio da publicidade. E, portanto, foram 2 anos de investimento até que realmente consegui. Eu nunca prescindi disso. Se calhar tinha atingido os meus objetivos mais rapidamente se tivesse estudado marketing e publicidade e não desporto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas pronto, com a prata da casa acabei por ir aprendendo. Isto é a famosa frase: não conheço ninguém que não tenha conseguido aprender a andar de bicicleta. Aprende-se esta coisa do marketing desportivo também, invariavelmente, com algum tempo. E foram 2 anos que me permitiram realmente esse milagre. Não é? Um país como Portugal, que respira-se futebol, numa modalidade como o alpinismo, eu consegui ser profissional. Isto era algo. Toda a gente dizia que é impossível, João, esquece isso, isto nunca vai acontecer. Mas nunca deixei de acreditar porque eu tinha capacidades e que isto era possível. Eu fiz, inclusive, não sei se estão recordados, fiz uma campanha publicitária, passava na televisão, estava lá em cima com uma bandeira, um helicóptero andou ali 2 horas, eu lá em cima a apanhar frio e eles queriam a imagem perfeita. E quando essa campanha arrancou, eu tive telefonemas de gente, supostamente amigos próximos, que me diziam: "Ei, João, finalmente, grande patrocínio, grande sorte." Essa sorte foram 2 anos de trabalho. Às vezes, para ter estes resultados, é preciso, lá está, tal endurance mental, é preciso a tal escola da paciência. Eu tive essa paciência, tive esse discernimento de dizer: eu vou dar 2 anos da minha vida para tentar o máximo, ou calmo para sempre. E isso aconteceu. E se quiserem realmente, na minha opinião, para mim a boa definição de sorte na vida, é quando a preparação e a oportunidade se encontram. Essa preparação, digo-vos, foram 2 anos de investimento.